E vamos iniciar então a nossa aula. Hoje vamos começar a falar da primeira lei da termodinâmica. Tá? Primeira lei da termodinâmica. Que possivelmente vocês já viram isso, talvez alguma disciplina de física, né? Alguma disciplina lá do início do curso de vocês. Já provavelmente já ouviram falar dessa lei, né? Mas a ideia é tentar explicar de uma forma mais deduzida, né? Voltado para a nossa disciplina de termodinâmica, né? Explicar de uma forma mais pormenorizada. Então, o que é a primeira lei? Nada mais é, gente, do que uma lei de conservação de energia, certo? De energia. É uma lei de conservação de energia. Lá no início da Revolução Industrial, eu diria até, né, que foi quando começou as máquinas a vapor, século XVIII, né, século XIX, os caras saíam lá com as geringonças lá dos laboratórios, das oficinas, né, e o troço funcionava. Como assim? O troço que tem uma caldeira ali tocando terror ali, queimando lenha, e com isso gera movimento mecânico. Isso aí era uma revolução para a época, né? Era algo impensável. Como assim, né? Como é que a energia térmica estava se transformando em energia mecânica? Né? Hoje para nós isso aí tu pensa assim, óbvio, banal, né? Mas naquela época era uma revolução, né? Então os caras começaram a fazer medições históricas, começaram a fazer medições, né? Naquela época, medições históricas. Tá? E dessas medições históricas eles viram que havia uma proporcionalidade. Quando eles mediam o trabalho, né? Esse trabalho aqui, força vezes metro, né? Trabalho mecânico, né? Que as geringonças produziam, e o calor que estava sendo fornecido ali, né? As trocas de calor. Eles viram que isso aqui havia uma proporcionalidade. Ou seja, dava para perceber que uma coisa estava se transformando na outra, né? Havia uma proporcionalidade entre a geração de trabalho e o fornecimento de energia térmica para uma determinada máquina, por exemplo, né? Outras observações levaram, né? Vou colocar aqui, ó, observações análogas levaram ao seguinte equacionamento: a integral cíclica do calor trocado era igual à integral cíclica do trabalho. Se eu conseguisse medir delta trabalho, se eu conseguisse medir todos os calores que estavam entrando e saindo de um determinado sistema,
em diferentes processos, né? Isso que significa integral cíclica. Já vamos ver ali um exemplo de integral cíclica. Talvez vocês não estejam muito familiarizados com isso, mas observou-se que tudo que acontecia de trocas de calor, entradas e saídas, era igual a tudo que acontecia com relação ao trabalho, entradas e saídas de trabalho no sistema, por exemplo, né? Ou no volume de controle. Então, deu para ver claramente que uma coisa estava se transformando na outra. Tá? E aí eles começaram a pensar, tá, mas então como é que a gente vai equacionar isso? Né? Então, vamos começar a falar desse sistema e vamos ver como é que isso fica equacionado para um processo em um sistema. Tá? Aqui nós estamos falando de integrais cíclicas, integrais que ocorrem num ciclo, mas num processo. Eu vou de 1 para 2. Tá? Como é que fica? Né? Certo, gente? Então essa aqui é a nossa ideia para a aula de hoje, mostrar para vocês da onde que vem a tal da primeira lei da termodinâmica. Tudo bem? Quantos estão aí na turma, na sala? Não vão me deixar aqui sozinho, né? Ah, já veio mais gente, tá? Tem 7. Vão perguntando, falem comigo, gente. Isso, fala alguma coisa, senão vai parecer que eu estou falando das paredes. Tá? Falem comigo. Hã? Fica um silêncio. É, sei lá, pergunta aí qualquer coisa. Né? Tá? Não, eu sei, eu tô brincando, mas é que às vezes a gente fica nessa situação, né? A aula remota é complicada. Eu acho que não vejo a hora de voltar para a sala de aula, né? Imagino que vocês também. Não vem a hora de voltar, né? Sim. Eu acho que dá para manter. Oi? Fala, João. É. Mas, sabe, eu acho que dá para manter aulas remotas, mas não 100% de aulas remotas. Bah, isso aí mata. A gente, alguma teoria... É o dia de chuva, até para quem sai de Poço Fundo, né? É, não sei, mas assim, tipo, sei lá, uma porcentagem do curso, sei lá, metade do curso. Sim. Talvez eu acho que seria bom. É bom. É, talvez até um pouco mais, assim, alguma teoria. Teoria dá para dar remotamente, não tem problema nenhum. Eu não vejo, pelo menos, termodinâmica, que é a disciplina que eu dou, mecânica de fluidos e transcal, dá para dar tranquilamente, remotamente. O único problema é a avaliação. A avaliação eu acho que nós temos que fazer presencial e trabalhos, assim, sabe? Eu acho que vocês têm que se reunir presencialmente. Mas quando é aula de teoria, bem tranquilo. Dá para dar tranquilamente, remotamente. Eu, pelo menos, eu vejo isso. Não sei se é a opinião de vocês, mas 100% de aula remota, pá. Aí o cara parece que fica numa ilha. Né? Quando vê, já não sai mais de casa, já dá uma depressão, né? Não, tem que viver, né? Tem que sair, conviver com as pessoas, tá louco? Certo, gente? Então vamos ver para um processo. Tá? Então, para um processo, vamos ver para um processo. E muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, a gente está interessado e está fazendo análise em um processo. Né? A gente não está olhando o ciclo de forma geral, né? A gente quer um processo, de 1 para 2. Né? Então, sistema, estamos falando de sistema. Então,
sistema que passa por um processo, tá? Sistema que passa por um processo. Ou uma mudança de estado, né? Enfim. Eu já vou adiantar aqui, isso pode ser feito pela introdução de uma nova propriedade. Nova propriedade. Habemos energia interna. Ou energia, vamos falar primeiramente de energia do sistema. Energia do sistema. Tá? Então, vamos pensar, primeiramente. A gente vai ter que fazer uma pequena dedução aqui, mas é pequenininho, isso aqui é fácil. Tá? Pense num, deixa eu ver, está escrito aqui, um sistema que percorre um ciclo. Um sistema que percorre um ciclo. Tá? Pensa num sistema que percorre um ciclo. Então eu vou fazer aqui, percorre um ciclo. Então, vou botar aqui o gráfico. Ele vai de 1 para 2. Vamos considerar aqui PV. PV, tá? Estou no estado 1. Estado 1. Estado de equilíbrio, tenho certas propriedades que não mudam no tempo, etc, etc. Tá? E eu vou para um estado 2. Tá? Como é que eu vou? Sei lá, vou por aqui. Né? Podemos chamar isso aqui de caminho A. Ok? E vou voltar por B. Ok? Vou voltar por B. Agora vamos supor que eu escolha outro caminho para ir. Então eu fui por A, voltei por B. E eu vou escolher um outro processo aleatório, onde eu vou de 1 para 2 de outra forma. Por que não? Pode ser, né? E aqui vamos chamar de C. Então eu tenho dois caminhos para ir até 2 e eu volto por B. A princípio esses processos são totalmente aleatórios, tá? Na verdade isso aqui é uma dedução, é um raciocínio que nós estamos fazendo. Tá? Então vamos ver como é que fica as integrais cíclicas, né? Porque nós temos que a integral cíclica, isso foi dito lá no início, né? A integral cíclica do calor tem que ser a integral cíclica do trabalho, ou seja, todas as mudanças que ocorreram com relação às trocas de calor no sistema, que é a integral cíclica, tem que ser igual a todas as mudanças que ocorreram no trabalho, com relação ao trabalho desse sistema, seja entradas ou saídas, né? Em outras palavras, o que isso aqui está dizendo? Conservação de energia. Não pode sumir calor e nem surgir trabalho do nada. Tá? Nada mais é do que uma lei de conservação de energia, o que está aqui. Tá?
Vamos abrir isso aqui, vamos ver. Vamos abrir isso aqui em função desse raciocínio aqui. Tá? Então vamos ver. Eu vou de 1 para 2 por A. Então vai por A e volta por B. Vamos ver aqui. Ó. Vai por A e volta por B. Tá? Vai por A e volta por B. Como é que fica a integral? Integral de 1 para 2 do calor, né? Isso aqui, A, ou seja, calor trocado em A. O que é A? A é o processo. Processo de 1 para 2. Tá? A é o processo. E voltei por B, então mais integral de 2 para 1, voltei por B, do calor trocado em B. Essa aqui é a integral cíclica, que está aberta, tá? Então fui de 1 para 2, está aqui o termo. Voltei de 2 para 1 pelo B, pelo processo B. Então está aqui o termo. Então essa soma aqui corresponde a esse cara aqui. Tá? Agora vamos ver o termo do trabalho. Integral de 1 para 2 do trabalho em A, ou seja, o trabalho que foi produzido em A, que a princípio eu não tenho nem ideia do que seja, mas estou supondo ali que tem, mais integral de 2 para 1 do trabalho por B, que ele voltou por B. Então, a princípio, as integrais cíclicas estão abertas aqui. Ó. Tá bem? Agora, no segundo caso, nós vamos fazer o seguinte. Ele vai por C, e volta pelo mesmo B. Tá? Vamos ver como é que fica a integral, as integrais cíclicas aí agora. Integral de 1 para 2, só que agora ele foi por C. Né? Mais integral de 2 para 1, e ele voltou pelo mesmo B. Igual integral de 1 para 2, agora do trabalho, e ele foi por C, mais integral de 2 para 1 do trabalho, voltando por B. Essa aqui são as integrais cíclicas, indo por C e voltando por B, concorda? Sim. Tá. Então vamos subtrair uma equação da outra. E vamos ver o que dá. Tá? Agora a gente vamos chamar isso aqui de 1 e 2. Então faz 1 menos o 2. Tá? E vamos ver o que faz. Esse menos esse, então, integral de 1 para 2, né? Que é delta Q A menos delta Q C. Concorda? E aqui subtrai, cai fora. Quando volta por B, cai fora porque ele voltou pelo mesmo caminho. Subtrair, né? Saiu fora. Isso aqui, então, tem que ser igual a integral de 1 para 2. Olha que dedução legal. Vocês não gostam de fazer dedução? Eu gosto. Principalmente quando dá certo, né? Quando dá errado, a gente não gosta. Mas quando a dedução dá certo, é bem legal. Então, delta W de A menos C, delta W vai por C. E quando ele faz a volta por B também, ó, cai fora, subtrai. Né? Tá, chegamos nisso aqui. Então vamos juntar o A com A
e o C com C. Então, integral de 1 para 2 de ΔQ em A, pego A e jogo para cá, fica menos, que a integral é de 1 para 2 nos dois casos, então não tem problema, não tem problema fazer isso aqui, ó. ΔW, que é o trabalho em A. Concordo? Pega esse ΔW daqui, joga para lá, e o C, ΔQC, joga para cá. Olha o que vai acontecer. ΔQC menos delta trabalho C. Olha o que aconteceu ali. O que aconteceu? Que o processo em A é igual ao processo em B? Como? Desculpa, eu não escutei. O processo em A é igual ao processo em C? O processo em A é igual ao processo em C. Mas o que é igual? Vamos analisar. O que é igual? Tá, o processo é o A. Ou seja, eu fui de 1 para 2 por A. Beleza. Está aqui, integral de 1 para 2, A. Só que eu avaliei aqui o calor menos o trabalho. Essa quantidade, calor menos o trabalho, quando eu fui de 1 para 2 por A, é a mesma quantidade quando eu fui de 1 para 2 por C. Percebem? Então tem uma informação aí absurdamente nova. Por quê? Porque se eu pegar então o calor trocado no processo de 1 para 2, diminuir do trabalho trocado de 1 para 2 também, vai dar sempre o mesmo número, né? Não importa por qual processo eu vá. É isso que está provado. Essa dedução banal aqui provou que não importa o caminho que eu faça, se eu vou por A ou por C. Tanto é que esses caminhos são totalmente aleatórios, né? Não importa o caminho que eu vá, essa quantidade, desde que eu saia de 1 e vá para 2, né? Pontos específicos, né? Estados de equilíbrio, né? No sistema, não importa o caminho que eu faça, não depende, ou quer dizer, essa quantidade, calor menos o trabalho, não importa do caminho, não importa o caminho que eu faça. Ou, em outras palavras, não importa, não depende do processo. Depende só dos estados 1 e 2. Estão percebendo isso? Sim. Porque eu botei dois processos aleatórios e eu vi que as quantidades eram as mesmas, né? Só que vamos parar para pensar, porque nós vimos nas últimas aulas que as trocas de calor dependem do processo, então são integrais de linha, lembra? Funções de linha. E o trabalho também são funções de linha. Os dois dependem do processo. Tanto é que a gente bota em deltazinho aqui, né? A gente chama trabalho de 1 para 2, calor trocado de 1 para 2, né? Por quê? Porque depende do processo. Mas se eu pegar e diminuir um do outro, isso aqui não depende do processo. Então vejam que essa informação é extraordinária, porque eu estou pegando duas funções de linha que dependem do processo e fazendo um rearranjo entre elas, e esse rearranjo não depende do processo. Então, essa quantidade aqui não é qualquer quantidade, essa quantidade aqui está significando algo muito importante. Percebe? E o que está significando? Está significando justamente, né? Se eu pegar isso aqui, essa quantidade
del Q menos del trabalho, né? Vejam que essa quantidade não muda. Então essa quantidade é justamente a variação da energia do sistema, né? Habemos primeira lei da termodinâmica para o sistema. Porque se essa quantidade não muda, não importa o processo, e eu estou falando de energias, uma subtração de energias, uma relação entre energias térmicas e mecânicas, né? Uma coisa está virando a outra, e o que tu tem no balanço é justamente a energia do teu sistema. Por isso que não importa o caminho que eu faço, porque a energia é uma propriedade do sistema. Tá? Então, se eu sair de 1 e for para 2, o ponto 2 tem uma energia. Então, eu sempre vou cair nessa energia, não importa o caminho que eu faça. Então, vejam que aqui saiu uma informação muito importante. Só que agora nós temos que descobrir quem é esse E aqui. Quem é essa energia? Né? Que diabos é essa energia aí, né? Deixa eu escrever. Está aqui em cima. Então, essa energia, a gente pode, isso aqui está em forma de derivadas, né? Vamos reescrever, vou só colocar aqui da forma como a gente conhece. Então, é troca de calor é igual ao dE mais a variação de trabalho. Então, integrando aquilo ali, nós temos Q de 1 para 2, ou seja, o calor trocado de 1 para 2 tem que ser E2 menos E1, porque agora a energia é uma variável de ponto, ou seja, o sistema tem a energia tal no ponto 2, no ponto 1, no estado 2, no estado 1, né? Mais trabalho de 1 para 2. Então essa aqui é a primeira lei integrada. Tá? Só que agora nós temos que saber quem é o E, né? Então, significado físico de E. D. Se alguém... Ah, não, é watts. Tá. Então, quem é esse E? Esse E, ele representa toda a energia do sistema. Tá? Significado físico de E. Vou botar aqui. Representa toda a energia do sistema. Toda a energia do sistema. Tudo que tu pode imaginar de sistema, de energia, né, em um dado estado de equilíbrio. Equilíbrio. Um dado estado de equilíbrio. Estou no estado 1, estou no estado 2, né? Eu tenho uma energia relacionada àquele estado. No sistema, o sistema tem uma massa, né? Tem uma quantidade de energia ali. Agora, energia do quê? Que energia? Né? Tudo que é energia que tu pode imaginar. Energia cinética,
energia potencial. Energia potencial é legal, né? Potencial, ou seja, só existe na nossa cabeça, né? Isso é legal, energia potencial, mas é o que se usa, tá? E essas duas aqui, né? Vou botar aqui em relação a um sistema de coordenadas. A um sistema de coordenadas, tá? Energia com movimentação, pelas movimentações de molécula, etc., né? Energia com a movimentação e posição das moléculas. Com movimentação e posição das moléculas. Tá? Então, tudo que é energia que tu pode imaginar. Tá? Energia química, energia do átomo. Tá aqui, ó. Energia química, energia do átomo, etc. Tudo que é energia que tu pode imaginar, a gente coloca, empurra para esse termo de energia. Tá? Só que a gente faz uma divisão em termodinâmica, que é o seguinte. A gente vai dizer que esse dE, que é o dE que está ali, ele vai ser igual, porque o E é a energia do sistema. Eu vou dizer, ó, isso aqui eu vou dividir em 3 partes. Tá? Vou chamar um dU e vou somar com um D da energia cinética mais um D da energia potencial. Tá? Então, eu vou separar os termos da energia cinética e potencial, porque esses termos a gente consegue achar expressões para eles. Então, a gente vai adicionar essas expressões na equação da primeira lei. Tá? Então, o Ezão vai virar U, mais esses dois termos. E quem vai ser o U? O U vai ser a energia interna. Tá? Daí, isso aqui a gente vai chamar de energia interna. Interna, que a princípio eu sei que tem uma energia ali, por exemplo, a energia atômica, tá? A energia que está ali na massa do átomo, etc. Né? Todas as energias químicas, etc., energia de ligações químicas, tudo isso. Só que isso não interessa do ponto de vista de termodinâmica, que a gente entre nos pormenores disso. Isso aí a gente deixa para química, para física quântica, enfim. Tá? O que nos interessa é separar esses termos, o cinético e o potencial, né? Isso aí nos interessa. Então todo o resto dessa energia a gente empurra com a barriga para dentro da energia interna e você diz, ó, tem uma energia interna ali. Eu sei que ela existe, eu posso inclusive quantificar, né? Tem até a unidade, ó, tantos joules, eu sei que está ali, mas eu considero uma energia interna. Né? Eu não vou separar pormenorizadamente, a não ser o cinético e o potencial. Tá? Ok, gente? Alguma dúvida até aqui? Acho que teoria não. Tá, então só vou botar a primeira lei, como é que ela vai ficar. Como é que ela vai ficar? Só adicionando esses termos aqui.
Vocês entenderam como é que o E vira U? O E vira U quando eu adicionar esses outros dois termos. Então vai ficar Q de 1 para 2 vai ser igual a U2 menos U1, tá? Mais, aí sim, a energia cinética, mais a energia potencial, mais o trabalho de 1 para 2. E aí a nossa primeira lei começa a crescer, né? E aí nós vamos ter a energia interna aqui, tá? Na próxima aula, eu não vou fazer isso hoje porque isso demanda um pouquinho de dedução também e meu tempo já está quase estourando aí, já é 15 para 5. Mas na próxima aula a gente vai deduzir quem é esse EC, quem é o EP. Tá? E aí nós vamos acrescentar esses termos ali, mas você já sabe o que é, né? Energia cinética é um meio de ρV quadrado, e a energia potencial é ρ G vezes a massa. Tá? Mas a gente vai deduzir, vamos ver de onde é que sai isso aí, pelo menos. Tá, gente? Então, a partir de agora, a gente já pode... Vocês podem... Eu vou pedir... Eu não vou dar um exercício para atividade para frequência, mas eu vou pedir para que vocês façam a leitura do capítulo 5, lá do nosso livro texto, quinta edição, tá, do Van Willen, onde diz primeira lei da termodinâmica, você vai até a energia interna, tá? Até página 82. Tá bem? E aí, na próxima aula, a gente termina essa dedução e aí já sai para fazer alguns exercícios. Tá ok, gente? Tá? Então, vamos deixar combinado. Eu já vou postar essa aula gravada lá no YouTube e aí já compartilho com vocês. Tá ok? Beleza. Então, bom fim de semana para todos aí. Divirtam-se, descansem, bom feriado, né? Aproveita para dar uma respirada. E aí vamos voltar com todo o gás semana que vem. Certo, gente? Valeu. Valeu, professor. Igualmente. Valeu, professor. Valeu. Até. Bom fim de semana aí para vocês. Igualmente.